Aleluia. Quem aqui já está cheio do Espírito Santo? Glória a Deus pela sua vida e pela minha. Aproveita que você está de pé, abre a palavra comigo, lá em Gálatas. Capítulo 4. Do verso 1 em diante. Gálatas 4, do verso 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito, o seu Espírito de seu Filho, ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim vocês já não são mais escravos, mas filhos. E por ser filho, Deus também te tornou herdeiro. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Nós te adoramos, Senhor, e nosso coração continua te adorando aqui nesse momento, ó Pai. Que este culto, ó Pai, do início ao fim, seja somente para adorar o Teu nome, Deus. Fala conosco, Espírito Santo. Usa minha boca para falar com os Teus servos e para o Senhor falar comigo também, ó Pai. É isso que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar? Aleluia. É perceptível, irmãos, o mover de Deus nesses dias, não é verdade? A gente tem visto Deus se manifestar de várias formas, né? Desde um mover sentimental, né? Que a gente pode realmente apalpar a presença do Espírito Santo, até como a forma como Ele tem usado os seus filhos para se mover, né? Então Deus ele tem usado as pessoas para se mover de várias e várias formas, né? A gente tem visto a igreja se movendo em alguns campos específicos, né? Então, unidade tem sido um dos pontos que Deus tem movido a igreja. Coração, né? O pastor trouxe uma série de mensagens aí falando sobre o coração. Então, o Espírito Santo ele se importa com o nosso coração. É outra forma como Deus tem se movido no nosso meio. E quando eu olho para esses moveres, né? Pela glória dele que ele tem se manifestado, derramado, eu comecei a pensar uma coisa esses dias, né? E estava conversando com os irmãos, que a gente conversa às vezes indo para São João, né? E falando sobre isso. Acho que foi o Bride, né? Que eu comentei outro dia. Que o Senhor, Ele está, né, ministrando de um canto aqui, de outro ali, para que a gente junte, né, essas peças e coloque em prática aquilo que Ele quer que a gente coloque em prática, né? E uma das coisas que me chamou a atenção para falar aqui nessa noite é sobre maturidade, né? Então, quando eu estava preparando essa mensagem, né, eu pensei num título, e o título é bem o que eu quero falar mesmo, né? Maturidade. Aí, o significado disso tudo seria: é a senha para o acesso da herança e do propósito de Deus. Então, é uma palavrinha-chave que a gente vai guardar nessa noite: maturidade. Deus, Ele quer ministrar nos filhos maturidade, para que nós possamos crescer, né? Então eu já vi alguns irmãos falando um pouco sobre isso, né? O Henrique outro dia falou um pouquinho sobre isso, né? O pastor domingo leu esse texto, um pedacinho dele, né? Até na hora que ele leu eu falei: nossa, pastor vai pregar o que eu vou pregar. Eu já tinha preparado a mensagem, né, no sábado, mas é o Senhor confirmando o que Ele quer realmente ministrar na igreja. Amém? Você crê nisso? Né? Então, se o Senhor está falando, né, quem somos nós para não ouvir, né? Então nós temos 2 ouvidos aí para ouvir a palavra e colocar em prática, né? É isso que o Senhor nos chama para fazer. E aí, né, quando eu estava preparando essa mensagem,
pensando, né, sobre maturidade, eu lembrei de uma coisa que o pastor também falou aqui outro dia, mas eu não lembro se ele falou num culto ou se foi numa reunião. Eu acho que foi numa reunião. Ele deu o exemplo, né, de quando a presença de Deus se manifesta em algum lugar, é muito legal, é muito top, mas também ela traz consigo perigo, né, porque a gente pode estar na presença de Deus e fazendo uma coisa errada, né, ou a gente pode estar na presença de Deus e fazendo uma coisa certa. É a gente que escolhe, né, o caminho, certo ou errado. Né, e aí o exemplo clássico, né, muitos pregadores usam, é o exemplo de Uzá, aquele homem que estava com Davi, trazendo a Arca da Aliança, né, para Jerusalém, e por uma boa intenção, ele estava na presença de Deus, muito legal, né? Estava alegre, porque o Senhor estava ali se manifestando, e aí a arca vai e cai, né? E ele, na boa intenção, tenta segurar a arca, e ele morre. Né? Isso nos traz vários ensinamentos, eu não vou pregar sobre isso, mas isso nos traz vários ensinamentos, que realmente, estar na presença de Deus somente, sem fazer nada, com irresponsabilidade. Eu falei isso outro dia com os jovens também. Sem adorá-lo verdadeiramente, com honra, né? Honrá-lo, obedecê-lo, trazer princípios, né, para a nossa vida. Se a gente está nessa presença e não tem essas coisas no nosso coração, a gente está correndo um sério perigo de morte, realmente. Né? Então a gente tem que se atentar a essas coisas. E aí, quando a gente pensa em maturidade, a gente já logo pensa nesse texto. Né? Então, esse texto ele traz um ensinamento muito grande para a gente. Né? Ele vem falar que nós somos herdeiros através de Cristo, porém, para a gente administrar, né, essa herança que a gente recebeu, a gente precisa ter maturidade. Né? Então, um filho ele vai começar a ter direito a herdar hoje nos nossos dias, né? Vamos trazer para o nosso tempo agora, né? Se você recebe uma herança, né, e você tem menos de 18 anos, hoje você não consegue usufruir dela. Né? Então você é dono, né, porque você é filho, porém você não pode administrá-la até ter maior idade. Né? E para o mundo, maior idade é 18 anos, mas trazendo agora para o nosso contexto, maior idade não é porque você tem... No reino, né? Maioridade não é porque você tem mais que 18 anos, mas que você tem maturidade. Né? Então o Senhor estava ministrando isso no meu coração. Será que nós já alcançamos a maioridade no reino de Deus? Será que nós já temos aí no mínimo 18 anos, né? Aquele comecinho da vida, né? No reino, porque na vida, quando a gente faz 18 anos, as responsabilidades começam. Né? A gente começa a trabalhar, geralmente, com... fixo, né? Porque eu, por exemplo, eu trabalhei antes dos 18, mas era um serviço ali, um aqui e tal. Mas depois que eu fiz 18 anos, eu comecei a estudar e eu tinha que trabalhar, porque senão não tinha como pagar uma faculdade que eu fiz, né, na época. Então as responsabilidades vêm, né, começam a vir, e a gente cai na real, né? Então eu lembro quando eu tinha 19, 20 anos mais ou menos, né, um dia eu parei assim, fiquei lá em casa pensando, falei, gente... Nossa, não tem mais aquela liberdade que eu tinha, né? Quando eu chegava da escola meio-dia, minha preocupação era almoçar e correr pro meio do mato lá para soltar pipa, né? Eu pensava só nisso, né? Ou eu ia nadar, ou eu jogar bola. A minha preocupação era essa depois do almoço, né? E chegou um momento da minha vida que não podia mais fazer essas coisas. E aí dá aquele aperto, né? Não sei se alguém aqui já sentiu isso. A gente fica aquela coisa assim, nossa, realmente agora não tem mais jeito, né? Eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer. E a gente traz isso para o reino dos céus também, né? A gente vai começar a caminhar com Jesus, vai ser muito lindo o começo, né? A gente vai sentir muito amor, muita presença dele, mas vai chegar um momento que Jesus vai falar com a gente a mesma coisa, agora é hora de trabalhar, agora é hora de fazer também, eu já te dei muita coisa, já te enchi, já te coloquei muito do meu amor, agora está na hora de você externalizar isso. Isso é ter maturidade no reino espiritual. Abre comigo um texto para a gente ver um pouquinho sobre isso. Lá em 2 Pedro, capítulo 1.
Se for colocar aqui, eu estou usando NVI, tá? 2 Pedro, capítulo 1. A gente vai falar sobre alguns componentes, né, ou você pode guardar como degraus, né, então, da forma que você fixar melhor na sua mente, que existem para a gente alcançar a maturidade. E o primeiro está aí em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 5. A partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor: Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude ao conhecimento, e o conhecimento ao domínio próprio, e o domínio próprio à perseverança, e a perseverança à piedade, a piedade à fraternidade, a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. O verso 10: Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se vocês agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Aleluia. Então o primeiro componente está no comecinho aqui do verso 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a vossa, quem está acordado aí? Fé, a vossa fé. Não é à toa que o texto começa falando sobre fé, porque a fé, ela vai trazer um monte de coisa, ela vai trazer virtude, que vai trazer conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, depois fraternidade. Então olha só como é que uma coisa já vai gerando outra e outra, né? Então a fé é o primeiro componente. Diga para você mesmo, a fé. A fé então é o primeiro componente. E o segundo componente para a gente crescer em maturidade também está nesse texto, né? Que é a perseverança. Então diga para você não esquecer, perseverança. Então a fé e perseverança são dois componentes necessários para a gente amadurecer, né? E como é que a gente acrescenta a nossa fé, né? Então a Bíblia ela vai relatar várias formas para a gente crescer na fé. A primeira delas realmente é pedindo a Deus, né? Não tem como a gente crescer na fé se a gente não pedir o próprio dono da fé, que é o Senhor, né? Então a gente tem que pedir ao Senhor para que nossa fé cresça, para que a gente possa realmente alcançar lugares mais altos espiritualmente, né? A gente não quer viver um nível raso simplesmente, né? E eu tenho certeza que muitos aqui já têm experimentado níveis maiores de fé, né? O Senhor tem manifestado no nosso meio, né? Nas finanças, o Senhor tem manifestado no nosso meio através de milagres, através de curas. Eu tenho visto isso, ouvido relatos disso no nosso meio. É sinal de que não tem mais uma fé rasa para muitos aqui já, né? O Senhor já operou nesse ponto e ele já está crescendo, né? Muitos aqui já estão lá no nível da fraternidade, né? Já tem tanta fé que já estão praticando o amor, né? Já estão externalizando tudo aquilo que Jesus fez por você, por mim, né? Então é o início, né, de tudo isso. Crescer em maturidade requer perseverança e requer fé. Outro texto para a gente ver sobre isso, Hebreus 6:12. Não vou acompanhar de cá aqui. Diz assim, ó: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Então olha para vocês verem, é por meio da fé e da paciência muitos receberam a herança prometida, né? E em algumas outras traduções, em lugar da paciência vai estar perseverança, né? Então olha quão importante também, além da fé, né, além da gente praticar tudo que a gente crê, é perseverar no que a gente faz, né? Então hoje muitos aqui fazem alguma coisa
principalmente aqui na igreja, né, que eu quero dizer, mas alguns fazem fora também, né, praticam seus ministérios fora da igreja, mas muitos praticam aqui dentro, né, então uns são mordomos, outros são ecônomos, né, alguns trabalham com os jovens, outros trabalham no louvor, né, tudo é trabalho. E eu vejo, né, eu já tenho aí uma caminhada assim, que eu atuo realmente trabalhando mesmo no reino, já tem uns 15 anos, né, e de 15 anos para cá, eu não conseguiria, na verdade, contar quantas pessoas que eu já vi desistir, quantas pessoas começaram a caminhar, começaram até a trabalhar mesmo, né, chegaram empolgadas, com muito ânimo, com muita força, e hoje não estão nem dentro de uma igreja, né, então tiveram muita fé talvez, mas não tiveram perseverança, né, e o próprio Senhor Jesus vai falar isso lá em Apocalipse, né, aquele que perseverar até o fim, né, vai ganhar a coroa da vida. O quanto será, né, fica a pergunta para mim e para você, o quanto será que a gente tem perseverado naquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, né? A gente vê, eu acho muito legal, sabe, eu conheço pessoas, eu não vou ficar citando o nome para não esquecer de muitas que também fazem, mas eu acho muito legal pessoas que começam a fazer uma coisa e permanecem, sabe, aquelas pessoas que passam tempo, passam até anos e está fazendo a mesma coisa, né? Às vezes a gente olha de fora assim, principalmente quando não é a nossa área, né, específica, talvez, por exemplo, louvor, né? Alguém talvez aqui que nem toca nada, não canta, né? E aí olha para uma pessoa do louvor que está lá anos e anos, né, tocando, fazendo a mesma coisa, toda semana tem ensaio, toda semana tem que tirar música, toda quarta-feira está aqui tocando, todo domingo, né? E a gente olha isso ao longo do tempo. A perseverança, ela manifesta realmente o quanto um cristão tem fé, né? Porque é uma fé com obras, né? Então é uma fé com obras, e isso se aplica em tudo que vocês fazem no reino, sabe? Tudo que o Senhor chamou vocês para fazerem, tem que ter fé, mas também tem que ter perseverança. Não adianta só ter fé, só ter ânimo, ter muito fogo, começar muito animado, né, e daqui a pouquinho largar. Por vezes vai acontecer o oposto, né? Pessoas que às vezes fazem o básico e fazem por muito tempo, né, e são um exemplo para muitas pessoas de testemunho, muitas pessoas que olham e se espelham nessas pessoas, né? Então isso é louvável, né, ver que pessoa, e você acha que não, né, mas muitas pessoas te observam, tudo que vocês fazem, tudo que eu faço, elas observam o quanto a gente se doa para o que a gente faz. E muitas vezes vai ser definitivo até para essas pessoas firmarem seus caminhos no Senhor e prosseguirem e crescerem ou não, né? Às vezes elas olharam para uma pessoa que elas admiravam e aí do nada a pessoa para, né, joga tudo para o ar, e aí talvez você faz várias e várias pessoas tropeçarem, né, e desanimarem e não continuar. Mas eu tenho certeza, né, que está se levantando uma geração aqui nessa igreja que vai perseverar, amém? Vai perseverar. Eu tenho certeza, porque o Senhor, né, o próprio Senhor vai nos ajudar, o próprio Espírito Santo vai nos ajudar. Existe uma frase muito interessante nos remédios, né, eu estava vendo esse outro dia, né, uma pessoa falou sobre isso, eu achei muito interessante. Manter fora do alcance de crianças. Por que, né, manter fora do alcance de crianças? Se é um remédio, né? O remédio cura, não é verdade? Quando usado do jeito certo, né? Então, se você tomar, por exemplo, você está com dor de cabeça e tomar um pouquinho de dipirona lá, a quantidade de gotas certas, né? E tiver com dor de cabeça, você vai melhorar. Mas se você tomar um vidrinho inteiro de dipirona, provavelmente você vai dar uma queda de pressão e vai... Ou vai morrer, né, se ninguém te achar lá, desmaiado, ou, né, vai ter uma queda de pressão e vai passar mal. E é um remédio, é uma coisa boa, que se usado do jeito certo, vai te curar. A mesma coisa, agora trazendo para o contexto herança, para o contexto chamado, se a gente não tiver maturidade para usufruir da nossa herança e exercer o nosso chamado, é a mesma coisa que um remédio usado de uma forma errada. Então, a gente talvez, não tendo maturidade para usufruir do que Deus tem para nós, a gente vai acabar morrendo, vai acabar passando mal, vai acabar dando tudo errado. É o mesmo exemplo do remédio. E por que eu estou falando isso? Porque o Senhor, Ele quer abençoar muito os filhos dele. Tenho certeza que o Senhor tem coisas muito grandes para os filhos dele.
Ele fala isso, né? É promessa, é verdade, né? E tudo que o Senhor fala se cumpre, não é verdade? Só que Ele vai, muitas das vezes, demorar a te dar alguma coisa por causa de maturidade. Então tem coisas que o Senhor prometeu na sua vida que vai depender simplesmente de você, para você ganhar ou não. Aquele presente é a famosa história, né, do presente. O filho, ele vai ganhar um carro, mas ele vai poder usar só quando ele tiver 18 anos e tirar a carteira, não é verdade? Então assim também somos nós, né? O Senhor às vezes tem muitas coisas para nos dar que simplesmente está esperando a nossa maturidade alcançar um nível próprio para aquilo, para depois Ele nos dar. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos, 17 anos na verdade, né? Uma pessoa chegou em mim e profetizou, falou assim, você vai ser um pastor. E na época eu estava muito animado com aquilo, né? E eu já queria ir para o seminário na época, e até comecei a fazer já uns cursos, um preparo, e eu ia para o seminário. Se eu tivesse seguido esse caminho, eu teria feito 3 anos de seminário com 17, 18, 19, 20, com 20, 21 anos eu estaria pastoreando uma igreja, na igreja que eu estava, porque depois do seminário eles já te encaminham para uma igreja. E eu tenho certeza que teria dado errado, porque eu não tinha maturidade. Então teria dado errado. Tanto é que o Senhor moveu tudo para que eu não continuasse. Então deu tudo errado, não prosseguiu aquele caminho que eu ia trilhar. E hoje, quando eu olho para trás, eu sou muito grato por isso, porque realmente eu precisava crescer muito ainda, muito, sabe? Eu ainda olho para a minha vida, eu sei que eu tenho muita coisa para crescer, muita coisa para amadurecer. A gente tem que ter esse coração, sabe, de reconhecer que a gente ainda tem muito para evoluir no Senhor. Não há nada que a gente ainda não possa alcançar, não é verdade? Tem algum apóstolo Paulo aqui que já foi no terceiro céu? E quem quer ir no terceiro céu? E eu tenho certeza, que o Senhor, com o chamado específico de cada um de nós, e com as coisas específicas de cada um de nós, a gente pode viver coisas ainda maiores do que o terceiro céu. Tenho certeza, sabe? Que o Senhor, Ele tem coisas grandes para cada um de vocês aqui, para cada um de mim. Tem coisas grandes, mas requer maturidade. Então é muito importante a gente pensar sobre isso. E aí, quando eu estava meditando sobre tudo isso, me veio uma pergunta, que talvez seja o próprio Espírito Santo me questionando, e hoje, agora nesse momento, Ele manda eu te questionar. O maior remédio do mundo, que foi enviado por Jesus, que é o Consolador, o Espírito Santo, entrou dentro de cada um de nós, de mim e de você. E Ele manda às vezes te perguntar: o que você tem feito com esse remédio? O que você tem feito com o maior remédio que já existiu, que é o próprio Senhor, o Espírito dele habitando dentro de mim e de você? Você tem usado o remédio da forma certa? Você tem dado esse remédio para as pessoas? Quando a presença do Senhor se manifesta na sua vida, você tem compartilhado isso com outras pessoas para serem curadas também, como você e eu fui? É uma pergunta que Ele me fez. Abre comigo lá em Romanos 8. Romanos 8, verso 15. Romanos 8, verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os tornam filhos, por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E o verso 17: se somos filhos, então somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia, Senhor. Sabe, repita com convicção mesmo. Fale aí no seu lugar: se somos filhos, somos também herdeiros. Isso tem que ser uma convicção, sabe? Isso tem que ser uma convicção.
E se somos herdeiros, existe uma herança, não é verdade? Então existe uma herança para herdarmos nessa terra e depois dela, né? Nessa terra muita coisa, porque assim, quando a gente vai no nível mais raso da palavra, a gente vê que Deus fala que a gente vai comer o melhor dessa terra. Imagina só o que Ele ainda tem preparado, né? O que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? O que o Senhor tem ainda para aqueles que o amam. O Senhor tem muitas coisas para nós ainda, né? Eu fico pensando como que vai ser no céu, né? Porque se o maior prazer desse mundo não se compara nem ao dedinho do pé do menor prazer do céu, será o que tem nos esperando lá nesse céu, hein? Coisas grandes, sabe? Porque a gente, sei lá, pensa aí no maior prazer que você pode ter aqui, comer uma coisa gostosa, fazer uma viagem, ter um momento de lazer, um amor físico, né? Um amor de namorado, de esposa, enfim, de filho. Tudo isso é o menor, é como se esse pedestal fosse o céu, né? Tudo isso está aqui, ó, no nível raso, porque o céu está muito acima, então as coisas do céu são muito maiores. O que o Senhor preparou para os seus, né, é muito mais do que a gente tem aqui nessa terra para desfrutar, né? E a gente tem que ter essa convicção, que tem coisas maiores para a gente alcançar, mas Ele tem coisas maiores para a gente alcançar aqui também. Então a nossa vida, ela se resume aqui e lá, né? É tudo ligado, né? O mundo espiritual e o natural andando junto aqui, né? E a gente desfruta do natural, mas o espiritual está junto, né? Outro dia eu deitei na cama, estava orando. Antes disso, né, eu estava orando, até contei para o Bride. O Bride não está aqui hoje não, né? A gente até veio de São João conversando sobre isso. E eu falei com ele, né? Eu estava lá na sala tirando as músicas que a gente vai tocar semana que vem. Uma das músicas que a gente vai tocar. E aí o Senhor começou a ministrar, sabe, de uma forma diferente. Eu escutando a música assim, eu falei, gente, o que o Senhor está querendo falar comigo? E aí escutei de novo a música, né? E a hora que eu percebi, eu já estava falando em línguas. Aí eu falei, nossa, não posso continuar aqui não, que eu vou acordar minha filha. Está com 1 mês lá dormindo. Aí eu saí lá para fora, para a horta, né? Falei, aqui pelo menos se os vizinhos ouvirem, eles podem achar que eu sou doido, mas eu sou mesmo. Então não tem problema não. Sabe, e o Senhor foi me ministrando e eu passei 2 horas, sabe? Depois eu fiquei com a minha blusa molhadinha, de sereno, mas aquecido por dentro, pelo Espírito Santo. Não tem frio quando a gente está na presença do Senhor. Não tem dor, não tem nada, sabe? A única coisa que tem é o shalom de Jesus, assim, se manifestando de uma forma tão grande, sabe? De uma forma tão intensa. E a gente não consegue falar nada, só fala santo, só fala lindo, só adora mesmo. Não tem outra coisa, porque a presença dele, quando nos envolve, né, ela nos aquece de uma forma muito especial. E aí, né, eu comecei a orar, a falar com o Senhor, e sentindo essa presença, sabe, eu percebi que realmente a gente tem que amar o Senhor mesmo com toda a nossa força, porque a gente sendo tão pequeno, né, tão assim, olhando para Deus, né, que é tão grande, a gente sendo tão pequeno e Deus nos amar dessa forma tão especial, sabe? Enviou Jesus, o Filho dele, o próprio Deus, para morrer, para ser humilhado por causa de mim, de você, né? Não tem explicação, não é verdade? Não tem explicação. O universo é tão grande, irmãos. O universo a gente desconhece, né? A ciência fica tentando explicar o que é o universo, onde tem planeta, o que são as galáxias. A única coisa que eu sei disso tudo aí é que tudo isso está na mão do meu Criador. Olha para você ver o tamanho dele. Tudo isso que a gente consegue ver até por satélites e tudo mais, não é nada perto da presença do grande, do eu sou, né? Então a gente percebe que a gente é muito pequeno perto dele, mas a gente também é muito amado, né? O quanto Deus ama eu e você. E a gente tem que ser grato por isso, né? Olha, e assim, se ele tivesse feito já só tudo isso, né? Ter morrido por nós, ter feito tudo isso, já seria o suficiente. Ele ainda queria mais, ainda envia o Espírito Santo para morar dentro de nós sermos casa, né? O tabernáculo não ser mais uma parede igual a gente tem aqui agora, né? Aqui tem vários tabernáculos sendo habitados pelo Espírito Santo, né? Então olha o que o Criador fez, por amor, né? E
quando eu estava lá louvando o Senhor, a única coisa que eu conseguia fazer é agradecer. Falava: Deus, eu não sou digno de nada disso que o Senhor fez. Não sou digno, né? Mas mesmo eu sabendo que eu não sou digno, eu recebo de coração humildade e te agradeço realmente, Senhor, por tudo que o Senhor fez por mim. Eu não quero desvalorizar isso que o Senhor fez por mim. Eu não quero jogar fora, eu não quero pisar em cima de tudo isso, de tanto amor. Então eu vou tentar retribuir na minha limitação todo esse amor. O Senhor nos chama para fazer isso. Precisamos amá-lo de verdade, amá-lo de todo o coração. Quando a gente fala de herança, a gente percebe que muitos filhos ainda não entenderam, né, que ela está aí para a gente usufruir. E aí a gente lembra também do filho pródigo, não é verdade? Quando a gente vê para essa questão de herança. O filho pródigo, ele tinha tudo, né, disponível ali para ele usufruir, né? Tudo era dele, a casa, a comida, né, os cabritos, as ovelhas, tudo, né? E ele vai e pede uma porção daquilo porque ele quer usar do jeito dele. Então o pai dele, por amá-lo, né, e saber que isso ia servir de lição para ele, dá. Mas hoje a gente tem, né, pessoas assim que infelizmente, cristãos, né, que não percebem que tudo está disponível para a gente e às vezes fica pedindo migalhas para o Senhor, sabe? E o Senhor, Ele não quer que a gente viva de migalhas porque o banquete já está aqui, ó, colocado para os filhos comer. O banquete já foi colocado na nossa frente, a gente só precisa sentar e comer. Então por que às vezes a gente fica pedindo migalhas, né? A gente quer um cabrito, sendo que todo o rebanho é nosso, né? A gente só tem que usar, só tem que saber usar, é o que eu disse, né? Tem que ter maturidade para usar tudo que o Senhor tem para nós. Igual a gente sempre fala, outro dia o pastor pregou sobre isso, a gente fala questão de prosperidade, né? O Senhor, Ele tem prosperidade para dar para os seus, porém, a gente tem que ter maturidade para saber usar, é o primeiro ponto. E o segundo, saber honrá-lo com tudo isso, né? Então não adianta Ele nos enriquecer, nos dar bens, nos dar muitas coisas e a gente não honrá-lo com o que a gente tem. Eu lembro uma vez uma pessoa me contou, né, que o pastor da igreja que ela frequentava contou esse caso, né, e eu não duvido não de acontecer não, que a pessoa andava só de bicicleta sempre, e aí um dia ela conseguiu comprar um carro, né, e aí quando ela ia dar carona para uma pessoa, ela até dava carona, sabe? Só que a pessoa que ela dava carona morava num lugar que tinha estrada de terra, então ela ia só até um certo ponto do percurso, deixava a pessoa ali e voltava, porque ela não ia na estrada de terra com o carro dela. Então olha para você ver como é que a pessoa se apega a bens materiais, né? Ela não honrava a Deus com o seu recurso, né? Porque antes ela andava de bicicleta, né? Tinha todo o trabalho para chegar em casa, né? Suava, ia para a igreja, tinha que ir debaixo de chuva. Deus vai dar um carro, aí a pessoa pode pegar aquele carro e fazer ele bênção, né? E ela faz o oposto, se torna maldição na vida dela. E a mesma coisa, né? Isso se mostra na nossa vida de várias outras formas, né? O que o Senhor te deu, que hoje você está usufruindo, seja o que for, seja um bem material, seja uma bênção financeira, seja uma bênção emocional, o que o Senhor te deu, você tem honrado Ele com isso? Ou você tem deixado de servi-lo por causa disso? Então é uma coisa que a gente tem que se perguntar. Uma vez eu falei isso com os jovens, né? Muitos jovens, eles estão assim, firmes na presença do Senhor, estão ali envolvidos e tal, e aí quando vê, começa a namorar, né? E aí some da igreja, né? Para de frequentar os trabalhos da igreja, né? Igreja que tem culto de jovens no sábado, para de ir nos cultos de sábado para namorar, para de participar de ministérios porque toma tempo, né? E o tempo que tem para namorar, vamos dizer assim, né? Teria que estar lá envolvido com a igreja. Então você vê, uma bênção que o Senhor dá, ela pode se tornar uma maldição. Porque se qualquer coisa que o Senhor te der te afasta dele, é maldição na sua vida. Mas também tem o oposto. Coisas que o Senhor te dá, pode te aproximar mais dele. E essas coisas ainda vão te abençoar ainda mais. E vão te abençoar ainda mais. Vão te fazer prosperar, e vão te fazer crescer, e vão te fazer prosseguir no reino. Subir degraus, como eu disse no início. Então,
a gente precisa ficar atento a essas coisas. Vamos ler mais um texto? A gente já está partindo para o fim, já. Lá em Mateus, que fala bem sobre isso, sobre usufruir da bênção, né, de Deus, da forma correta e do que Ele tem preparado para nós, né? Então, lá em Mateus, capítulo 15, deixa eu ver aqui. Isso, Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Eu não vou ler todos, aí eu vou falando para vocês qual que eu vou ler. O verso 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu a palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Verso 24, ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio e o adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus então respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a filha dela foi curada. Aleluia. Aí eu te falo, né? Se os cachorrinhos comem migalhas, né? O que os filhos comem então? Que uma migalha para essa mulher foi a cura da filha dela. Então uma cura foi uma migalha. É o que eu disse no começo. Às vezes a gente está pedindo migalhas, sendo que a gente simplesmente tem que tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós, né? Então, hoje nós temos um banquete na nossa frente. Você tem que visualizar isso. Visualiza, o banquete está na sua frente, que não acaba. Não é aquela comida que você come e depois não tem mais. Não, é um banquete infinito. É a Jesus com 5 pães e 2 peixinhos ali. Ó. Toda hora que você quer, tem mais, e tem mais, e tem mais. É a ilustração do rio, né, que flui do trono de Deus, com uma água que não acaba, né, que vai fluindo e nunca acaba. Assim também é a herança que Ele tem para os filhos, né? Então existe uma herança infinita jorrando do trono de Deus. E os filhos precisam simplesmente tomar posse, ter uma fé maior do que a dessa mulher, porque ela sabia que ela não era digna de comer do banquete. E mesmo assim ela teve fé para pedir uma migalha, né? E hoje a gente tem um lado oposto da moeda, né? Você e eu sabem muito bem que nós somos herdeiros. A gente acabou de ler aqui, né? A palavra de Deus diz: nós somos herdeiros, né? Existe uma herança disponível para nós usufruirmos, né? Então você não vai mais pedir migalha. Se você já pediu ou está pedindo em algum momento da sua vida, acabou, né? Hoje se encerra essa pedição de migalha, pois o Senhor agora está declarando sobre a sua vida bênção, bênção sem medidas, bênção. É isso que o Senhor tem para os filhos. Aleluia, Senhor. E vai exigir de você e de mim responsabilidade. Quando a gente começar a receber essas bênçãos, começar a receber essas coisas que o Senhor tem para nós, a gente vai ter que ter responsabilidade, né? Então a gente vai precisar crescer. Vai existir processo, né? O crescimento existe processo. Quem aqui já foi para o quartel? Ninguém serviu? Eita, turma de homem, tudo dispensado. Mas vocês não serviram, mas até as mulheres sabem disso, né? Que o quartel é um lugar que coloca os meninos para frente mesmo, né? Aqueles meninos que levantam de manhã, que não arrumam a cama, que jogam a meia em cima da geladeira, né? Eles voltam de lá 1 ano depois transformados. Você vê esses meninos aí transformados depois, porque é na marra mesmo, né? Ou anda direito ali, né? Ou anda. Então não tem outra forma. E isso é processo, né? Só que é um processo acelerado que eles enfrentam, né? Tem hora que o cristão passa por isso também, sabe? Deus quer cumprir uma coisa ali na vida de uma pessoa e ela fica lá, né, toda hora rejeitando, dando um jeitinho para se desviar daquele chamado, e vai ter uma hora que Deus vai te colocar aí num batalhão,
se preparem, porque se ele te colocar no quartel-general aí, o bicho vai pegar. E não tem como pedir para sair, igual no BOPE, hein? Mas a gente precisa ter atenção aos processos, né? Então, um processo ele torna uma pessoa responsável, né? As meninas aí, as mulheres, vão saber bem disso, né? Uma filha que cresce num lar onde ela é ensinada desde o comecinho, né, a fazer coisas que vão ser importantes para ela depois, ela vai ter maturidade muito cedo, né, para fazer coisas. Isso se aplica aos homens e às mulheres, né? Porque quando eu tinha 18, 19 anos, eu já sabia cozinhar, né? Então, eu já sabia fazer muita coisa com essa idade, porque meus pais viajavam, ficavam fora, às vezes até 2 dias, né? Quando eu era adolescente, e eu precisava me virar, né? Dar um jeito. E isso é muito útil para mim hoje, sabe? Então, eu posso ajudar minha esposa, posso tornar os compromissos da casa muito mais leve, né? E posso desfrutar muito mais da presença dela, porque ela está menos ocupada para ficar mais comigo, né? Então, olha só que beleza, né? Fica aí a dica para os homens. E as meninas também, sabe? Crescer com essa maturidade, né? Com esse entendimento que elas têm que saber fazer mesmo essas coisas, né? Tem que aprender a cozinhar, tem que aprender a ter responsabilidades desde cedo, né? Para que na vida adulta, né, elas consigam desenvolver bem essas coisas, né? Então, é importante para o homem e para a mulher, é importante para os dois ter senso de responsabilidade. E por fim, né? A gente falou sobre maturidade, sobre crescimento, sobre perseverança. Quando a gente pensa em crescimento, né, a gente sabe que dói às vezes, né? Então, uma criança, quando ela está crescendo, ela sente dores, né? Quando ela está crescendo o dente, uma criança, ela vai sentir dor, porque o dente está crescendo, né? Os ossos estão crescendo. O adolescente, né, quando ele está com 12 anos, 13 anos, ele dá muita fome, né? Os meninos aí que falam bem sobre isso, né? Come, e aí a hora que acaba de comer está com fome de novo, está comendo de novo. Por quê? Exige do crescimento essas coisas, processos. Mas no final, né, de tudo isso, o final do projeto de Deus é lindo, né? Quando você vê que um embrião que cresce no útero depois vira pessoas, como a gente está vendo aí, ó, dá uma olhadinha ao redor aí, essas pessoas bonitas aí do seu lado. Então, você vê, todos que estamos aqui nessa noite, desde o menor até o maior, passamos por processos e ainda estamos passando, né, por processos de amadurecimento, seja físico ou seja emocional, espiritual. Esses processos vão exigir da gente, às vezes, esforço. Vai exigir que a gente coma, como eu disse, né? E quando a gente traz para o meio espiritual, comer o quê? O que é a nossa comida, a nossa bebida aí? A palavra do Senhor. Então, a gente tem que comer mesmo a palavra, dia e noite, para a gente crescer. E lembrar que no final, né, a gente vai se tornar pessoas maduras e vai poder usufruir com toda a convicção daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E a última história que eu queria contar, eu não vou ler porque é um texto muito grande, mas é a história de Paulo, né? Então, Paulo, ele passou por um processo assim também. Quando ele estava já no finalzinho da jornada dele, né? Ele fez uma viagem. Ele estava numa cidade, se eu não me engano, Cesareia? De Cesareia para Roma. Quem lembra aí? É isso, né? Cesareia para Roma. Então, Paulo, ele estava numa cidade e ele ficou indignado, ele não queria mais ficar lá, porque ele sabia, Deus já tinha falado para ele que o chamado dele, a última coisa que ele iria fazer seria em Roma. Então, ele já estava em Cesareia já há um bom tempo, já indignado, não, eu não vou ficar mais aqui, eu tenho que sair. E ele apelou, né, para o imperador e queria ir lá para Roma para conversar direto com ele. Só que, para Paulo cumprir o chamado dele, ele teve que passar por um processo muito doloroso, né? Então, quem conhece a história sabe que ele saiu, né, de Cesareia. No meio do caminho, teve uma tempestade, o barco naufragou, né, e o Senhor se manifestou ali naquele lugar, naquele barco, falou para ele que não ia morrer nenhuma das pessoas que estavam com ele, né? Então, você vê, as pessoas que estavam ali já usufruíram de migalhas da vida de Paulo, né? Porque Paulo, ele estava no centro do chamado de Deus. E por ele estar no centro do chamado de Deus e ter fé, ter perseverança,
as pessoas ao redor usufruíram de migalhas, né? Então é o primeiro ponto para a gente pensar. Muitas pessoas vão colher, através da sua vida, migalhas. Lembre-se disso, né? Então muitas pessoas, até pessoas incrédulas mesmo, vão ser abençoadas, porque você está sendo muito mais abençoado. O Senhor, através da sua vida, vai abençoar pessoas, né? E eu declaro sobre a vida dessas pessoas, que elas reconheçam que é por causa da sua vida, de Jesus na sua vida, que tudo isso está acontecendo. E aí essas pessoas, né, nenhuma morreu, só que aí eles chegaram numa ilha, e lá na ilha começou a acontecer outros problemas. Então Paulo chega, né, todo molhado, todo mundo chega lá desanimado, e aí cansado, né, de ter nadado, vai acender uma fogueira. A hora que vai acender a fogueira, o que acontece? A serpente vai e morde na mão de Paulo. Mais um problema no meio do caminho. Só que engraçado, né? Todo mundo estava vendo isso como problema, mas a pessoa que tinha fé e perseverança, tanto faz, né? Ele simplesmente pegou a cobra e fez o quê? Então, por vezes, né, o diabo também vai se tornar essa serpente na nossa vida. Às vezes ele vai querer vir colocar situações na nossa frente para nos desanimar. Por vezes o diabo vai querer, às vezes, nos fazer parar. Vai colocar, às vezes, um problema que a gente acha que não tem solução. Né? E o que a gente precisa fazer nessa noite, o Senhor chama eu e você para fazer, é pegar o diabo e fazer só isso aqui, ó, no fogo do Espírito Santo. É simplesmente isso, sabe? Porque o maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe? Então, não se preocupa com os problemas, com as coisas que aparecem no meio do caminho, sabe? Tenha certeza de uma coisa: se você está no centro dos chamados de Deus, no centro da promessa, nada disso vai te fazer parar. Nenhum problema, nenhuma aflição, nenhuma coisa que você acha que é impossível, mas não existem impossíveis para os filhos de Deus, porque não existe impossível para o nosso Pai. Amém? Então é isso, sabe? E no final, né, Paulo foi e cumpriu o chamado dele, e a Bíblia vai terminar contando a história que ele ficou lá, depois numa casinha, né, preso em regime semi-aberto aí, trazendo para os nossos dias, e conseguiu cumprir o chamado dele final, né, pregou para muitas vidas ali naquele lugar, muitas vidas chegaram a Deus através da vida de Paulo ali em Roma, né, no tempo que ele teve de paz ali, antes de ser morto, né. Então Deus, ele tinha um propósito, e Paulo, ele creu e perseverou, teve maturidade para passar pelos processos e venceu. E nós aqui também somos mais do que vencedores, amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você, por mim também, que isso fique no seu coração, sabe? Que você se lembre que na nossa vida a gente está passando por um processo de maturidade, né? E muitos aqui já estão começando, muitos já estão avançando, já estão na adolescência e já temos adultos na fé, né? E o Senhor ainda tem muito mais para mim e para você. A gente só não pode parar, né? Então a gente guarde isso no seu coração. O Senhor nos chama a prosseguir, né? Prossigo para o alvo, que no final eu tenho certeza, né, que o alvo, ele vai estar lá me esperando, que é Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pela tua bênção, Senhor, pela tua provisão nas nossas vidas, Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença, Espírito Santo de Deus. Ô Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos teus filhos, ó Pai. E nós, Senhor, te pedimos para que o Senhor continue nos guiando para o alvo que é Cristo, Espírito Santo. Continue nos guiando, Senhor, no nosso chamado. Continue nos guiando, Senhor, para que a maturação, Senhor, o amadurecimento aconteça na vida dos teus filhos, ó Pai, na minha vida, Pai. Eu declaro, Senhor, uma geração vencedora aqui neste lugar. Eu declaro, Senhor, uma geração cheia do teu Espírito, Senhor, aqui nesse lugar. Uma geração, ó Pai, que onde passar, ó Senhor, que as pessoas reconheçam a tua glória na vida delas, ó Deus. Que as pessoas reconheçam que o teu Espírito se faz presente nessas vidas, Senhor. Oh Deus, que as pessoas comecem a perceber, até a nossa vizinhança, Senhor. Que os nossos vizinhos, Senhor, sintam a tua presença só do momento que nós pisarmos dentro da nossa casa, ó Pai. Que eles percebam algo diferente. E que a hora que eles olharem para tudo isso, Senhor, que eles vejam que é a tua glória, Pai.
Senhor, se manifesta no nosso meio, Pai. Se manifesta, Espírito Santo, no nosso meio. Eu tenho certeza que migalhas não vão ser precisas, porque a Tua glória já está nas nossas vidas, Senhor. Por isso nós te agradecemos e declaramos, Senhor, uma igreja vencedora em Cristo Jesus. Aleluia. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Amém. Vamos encerrar? Antes do pastor Mário estar orando aqui, contando um caso aqui para vocês, eu estava assistindo um podcast, né, e o Senhor, ele falou no meu coração na hora que eu estava vendo esse podcast, né, um pastor, até posso falar quem é, né, o David Keelan, estava contando um caso, né, que eles estavam, depois de um culto, eles reuniram um grupo de jovens e fizeram um momento de adoração. E aí, como já era mais tarde, né, eles fecharam as portas da igreja e ficaram lá adorando, né, o ministério de louvor tocando, adorando e tal, pedindo mais da presença do Senhor, né, e eles estavam vivendo um momento na igreja de realmente ver a glória de Deus, né, querendo mais a glória de Deus. E aí, né, as portas da igreja fechadas e tal, quando escutaram, né, a porta batendo muito forte e tal, aí eles ficaram pensando, gente, o que está acontecendo? Será que alguém está querendo roubar a igreja? E aí, quando foram lá correndo, né, um diácono que estava lá na hora da reunião foi lá na porta, abrir a porta. E aí, a hora que ele abriu a porta, 2 homens do corpo de bombeiro estavam lá de fora. Ele olhou assim e falou, o que está acontecendo? Aí os bombeiros perguntaram, né, olhou para ele assim, sério já, o caminhão de bombeiro mais acima, assim, já descendo a mangueira. E eles perguntando, né, o que está acontecendo? Tem fogo? Onde que tem fogo e tal? E aí o diácono, né, em toda a sabedoria, falou, fogo não tem não, mas tem um fogo acontecendo aqui, só que é outro fogo. E os bombeiros ficaram sem entender, e aí eles ficaram conversando um tempinho com o pessoal e falaram, gente, 4 vizinhos ligaram e viram a igreja pegando fogo. 4 vizinhos. E aí ficaram sem entender, sabe? A vizinhança toda falou que viu, assim, com os olhos mesmo, assim, viram fumaça, viu fogo. Né? Era a glória de Deus se manifestando naquela igreja. Né? E aí quando eu estava ouvindo isso, sabe? Antes de ouvir isso, eu estava falando com a Veridiane, está chegando um tempo que a igreja aqui em Barroso, vai presenciar sinais, vai presenciar milagres, visivelmente, sabe? Então isso que eu orei aqui para vocês, creiam que vai acontecer. Né? Vai chegar um tempo que as pessoas vão ver fogo na sua casa, vão ver fogo aqui nessa igreja, mas não é o fogo físico, é o fogo do céu. Amém? E elas vão ver que realmente o Senhor é maravilhoso e que Ele está no nosso meio. Amém? Amém. Paz de igreja, eu vi estava prestando atenção no Jonathan ali, e foi 2 coisas que tocou muito fundo. Algum pedido que você fez para Deus ainda não recebeu, porque você tem que amadurecer mais. Não é verdade? Então você tem que amadurecer para receber aquilo que Deus tem para nós. Que aquilo pode destruir a sua vida se você não estiver preparado para receber. Então a gente pediu algo, ainda não veio, porque Deus está esperando você crescer na fé. Você entendeu? Então é isso. E tem promessas de Deus que é para você e para a minha vida, ainda não recebi nem você, porque também você ainda não amadureceu o suficiente para receber. Entendeu? Então, você pensa bem. Então, nós temos que crescer na fé, avançar na fé, para que nós podemos receber aquilo que Deus tem para nós. Tá bem? Então, é isso. E tem algum aviso para dar aí, gente? Sábado tem culto jovem? Sábado culto jovem? Não? Hein? Vai para 2 de campo. Então, sábado tem culto em 2 de campo, culto de jovem, tá? 19 horas é a mesma coisa, né? O que deve ser 7 horas, do mesmo jeito. E a programação segue normalmente. Tem um grupinho que vai viajar um pouquinho, né? Vai dar uma caminhada nesse fim de semana. Mas domingo nós estamos aí à tarde, em nome de Jesus. Pai, por isso eu quero que você despeje sua mão para o Senhor. Coloca em posição de reverência a Ele. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa, Pai, o qual tocou no nosso coração e nos ensinou muita coisa, Pai. Eu creio que muitos a partir de hoje, Pai, vai saber mais daquilo que quer, Pai, e vai querer crescer na Tua palavra, na Tua verdade, Pai, para receber as promessas que o Senhor tem para nós. Pai. Por isso eu te peço, Pai, eu te entrego em Tuas mãos, Senhor, essa família, Pai, todos aqui que estão presentes, Pai, uma vida
nas mãos do Senhor, Pai. As famílias de quem está aqui representando a tua família, Pai. Que elas sejam abençoadas onde estiver através da nossa vida, Pai. Que elas possam receber, Pai, tuas bênçãos através de nós, Pai. Por isso nós te pedimos, nós te entregamos em tuas mãos, Pai. Te pedimos, Pai, que nos leve em segurança, nos traz em segurança aonde nós for, onde nós entrar e sair, Pai. Que a tua presença esteja conosco, Pai. E que as pessoas possam sentir a tua presença, Pai, através da nossa vida, Pai. Por isso eu quero te agradecer e quero te pedir, Pai, que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo receba sobre a vida de cada um, agora e para todos sempre. Amém, amém, amém.